Oi, oi! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a criação de capas para os livros. Gostaria de escutar um pouquinho mais, então vem comigo! A produção das capas é o ponto necessário para a primeira visão do seu livro. E a criação dessas capas, nós já sabemos que tem muitos programas, sites, muitos veículos que você pode realizar essa produção. Mas existem pontos importantes que eu preciso passar para vocês, dicas importantes para que a capa de vocês tenha o maior propósito, que é a venda do seu livro. E para que você possa vender o seu livro, a capa é o primeiro impacto que você vai precisar dar ao leitor. E esse primeiro impacto está muito voltado à parte técnica também, até mais do que a visual. Quando produzimos uma capa, estamos produzindo uma mensagem para que aquele leitor se interesse pelo livro e compre aquele material. O leitor, quando compra livro, ele não vai comprar porque ele conhece a história. Obviamente, temos o resumo que vai dar contrapartida à mensagem e o resumo de toda a história. Mas a capa, ela tem que dar a mensagem desse resumo visualmente. E visualmente, como que conseguiremos trabalhar a mensagem que vocês querem no livro? Primeiro, precisamos de uma imagem, precisamos de uma formatação, precisamos de diretrizes que vão fazer com que vocês consigam trabalhar com o ponto inicial. Temos 3 diretrizes para a produção das capas literárias. Temos a imagem, a formatação e temos a parte abstrata. Esses 3 caminhos podem ser seguidos, os 3 juntos, apenas uma diretriz, ou apenas 2, ou todas as 3. Por que isso? Porque a mensagem está muito voltada ao material que você produziu. Então você como produtor, você como o autor e o escritor do seu livro, você precisa saber qual é a mensagem que você precisa fornecer por aquele livro. Primeiro, o gênero do material que você está produzindo. Segundo, se você quer dar algo que é a mensagem principal, ou às vezes a capa é só algo mais subliminar, ou é a mensagem que você quer atrair para que aquele leitor identifique que o seu livro está voltado para o terror, para o suspense, romance. A arte, não existe uma regra e não existe, mais uma vez, como eu já falei em vídeos anteriores, não existe um padrão. Existe a parte técnica que vai se correlacionar com o visual. As imagens que vocês vão utilizar para a produção dessa capa pode ser imagens gratuitas, imagens pagas ou imagens autorais, imagens que você mesmo fotografou. Essa produção da capa precisa ser algo muito harmônico. A criatividade junto à modernidade precisa também estar muito interligada, porque precisamos acompanhar o que está acontecendo no momento, fazendo com que as imagens possam ter uma atração visual significativa. Muitas das vezes compramos realmente o livro pela capa, e uma capa bem feita é uma capa que transmite uma mensagem satisfatória e uma mensagem muito pontual. E na mensagem da capa temos basicamente outros pontos. Existe também uma harmonia de cores. Cada cor fornece uma mensagem pelo qual você quer enviar. Se você quer transmitir uma tensão, se você quer emitir modernidade, alegria, tristeza, suspense, se você quer emitir saúde naquela capa, plenitude, cada cor vai fornecer essa mensagem, fazendo com que a capa consiga ter não só a imagem, mas a harmonia de cor, a harmonia de formatação. Uma capa não pode ter 3, 4 formatações distintas. Acredito que vai muito da vibe, vamos colocar assim, do seu livro. Às vezes o livro pede uma fonte muito grande ou uma fonte pequena. A organização do nome do autor e o título depende muito da proposta. Se é um autor que está há muitos anos no mercado, um exemplo que eu vou colocar para vocês, as capas do Stephen King têm o nome dele às vezes maior do que o título, não são todos, mas isso porque o livro está sendo vendido pelo autor também, não tanto pelo título. Então por isso que às vezes o título do autor fica tão grande, até porque é um autor conhecido. Eu sinto que o início de um escritor, o nome do autor precisa estar muito harmônico e o título precisa ter um tamanho maior do que o nome do autor. Porém, cada capa vai ter uma relação com a história, uma relação
da proposta e uma relação da formatação que foi utilizada. Algumas fontes que vocês utilizam nas capas pode também ser uma fonte paga, ou uma fonte gratuita, ou uma fonte produzida por você mesmo. Essas fontes acabam transmitindo não só pela imagem, mas acabam transmitindo também a sensação que você quer passar. Às vezes uma fonte muito formal tem um sentido, uma fonte muito artística tem um sentido, uma fonte extravagante tem um sentido. Então é muito importante que vocês entendam que as capas precisam ter harmonias, precisam ter relações, como as 3 diretrizes que eu passei para vocês. A parte tipográfica, a parte de imagem e a parte abstrata. Existem capas que a imagem, a utilização visual é um desenho completamente abstrato e que transmite completamente a mensagem que o livro quer transmitir. A venda dos livros está relacionado com o marketing da venda desse material pela imagem do autor, mas a capa do livro vende também um trabalho, um esforço que às vezes só em uma capa você consegue transmitir toda essa relação de complexidade visual. Isso ajuda muito a dar mais credibilidade. E alguns pontos que eu gostaria de passar para vocês, além da criatividade na produção das histórias, é interessante que você tenha criatividade na produção das capas, no que não seja algo comum diante de vários pontos que eu passei para vocês. Temos alguns programas que eu gostaria de pontuar. Eu trabalho na elaboração das capas, na parte visual, formatação de cores, imagens, cortes. Eu utilizo o Photoshop, o Adobe Photoshop. Contudo, existe um site que é muito interessante para quem está começando nessa elaboração de capa e ainda não tem esse domínio. É interessante que vocês conheçam o site Canvas, que é um site de criação gratuita de capas, e você pode buscar as imagens que vocês se interessam de forma gratuita por um outro site chamado Pixabay. É um site de disponibilidade de imagens gratuitas e imagens pagas também. Você pode utilizar, como eu já falei anteriormente, imagens que foram fotografadas por você mesmo e que isso também tem um peso muito grande. Você pode utilizar imagens que foram utilizadas por um quadrinista e até mesmo você que produziu a arte do material. Esses programas, esses sites são interessantes porque melhoram e te dão ideias legais para que vocês consigam visualizar muito bem a organização das fontes da imagem, pontuar posição de autor, título, uma frase, junto a toda aquela diagramação da capa. Então é isso, torço que todos vocês tenham gostado. Quis fazer uma coisa bem sucinta para que a elaboração dessas capas possam sair desse mistério e que vocês entendam da grande importância dessas capas e que não deixem de segundo plano. Elas precisam ter um trabalho tão complexo quanto a produção dos seus livros. Torço que cada um de vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, não esquecendo de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui. Um beijo a cada um de vocês e tchau, tchau!